Histórias assombradas. Que é este? Será que aos 9 anos eu fui uma maledite? Não sei. Apesar que eu já vi uns relatos aqui de criança que o bichinho era tenso, hein? Você fala, não, criança... Depende, tem coisa que é coisa de criança mesmo, né? Algum ciúminho, alguma... Mas tem umas coisas que o negócio é virado na maldade mesmo. Que você fala, rapaz, nem eu ia pensar nisso. A menina tá lá, fez, criou discórdia na família, sabendo o que ia fazer, ainda se regozija disso, sabe? Mas vamos lá. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, desejo a vocês tudo de... Talvez seja só esses 2 relatos hoje, tá, pessoal? Então, porque geralmente eles são longos e tal, então talvez seja o segundo e último de hoje, tá? Mas vamos ver. Então, desejo a vocês tudo de maravilhoso e que todos estejam bem. Já enviei alguns relatos ao canal, sendo que 2 já foram contados. Ok. E tem um que ainda não foi contado. Beleza. Os nomes aqui já estão trocados. Eu me chamo Fulana. Tenho hoje 51 anos de idade. Sou divorciada. Tenho 2 filhos adultos e uma pet gatinha pretinha muito linda chamada Tal. E vamos ao relato. Aviso que é longo. Peguem a pipoca. Ele é médio longo. Bom, tudo aconteceu no ano de 1980. Eu, aos 9 anos de idade e cursando a 3ª série primária, estudava em uma escola municipal em um bairro aqui de Salvador, na Bahia. Ana, eu sempre tive um corpo bem desenvolvido para minha idade. Eu era alta, magrinha, mas já tinha um corpo, vamos dizer assim, né? E precisava usar sutiã, tudo mais, essas coisas. Era uma menina moça. Fique tranquila que não vai virar proibidão. Obrigada. É só para vocês entenderem o relato. Eu preciso passar essa informação. Bom, a minha avó me levava todos os dias pela manhã para a escola. E em determinado ponto a gente se encontrava com a dona Maria, que levava o seu filho João, que tinha 10 anos, também para a mesma escola. E um detalhe, o João estudava na mesma sala comigo. Naquela época, não podíamos sentar em qualquer carteira. Todos tinham a sua carteira marcada e tinha que sentar até o fim do ano na mesma carteira. Sendo assim, o João sentava em uma carteira atrás de mim. O João era um menino sonso. Minha avó ia conversando com a mãe dele enquanto íamos no caminho para a escola e levava o quê? Uns 25 minutos a pé. Enquanto ele ia lá chutando as coisas pelo caminho, mal a gente se falava. Eu ia quieta, sempre que podia ele chutava alguma coisa para pegar na minha perna, ou que tombava em mim. Não, sempre que ele podia chutava alguma coisa para pegar na minha perna ou tombava em mim de propósito. E assim íamos. Eu era uma menina tímida. Ia segurando a mão da minha avó e tal. Meus olhos são cor de mel, cabelos castanhos claros, comprido. Tinha dias que fazia 2 tranças, dias era apenas uma trança atrás ou para o lado, outras vezes rabo de cavalo e às vezes Maria Chiquinha. Nunca deixava o cabelo solto. Chegando lá, o sinal tocava e lá a gente entrava na sala, sentávamos nas devidas carteiras e aí começava o meu inferno, Ana. Pois o João não parava de me chatear. Ele puxava meu cabelo na forma que ele estivesse penteado, esticava o meu sutiã pelo elástico atrás e soltava bem forte. Quem nunca passou por isso, né? Ai, que dor que eu sentia! E quando eu chamava a professora e me queixava, ele fazia uma cara de santinho, dizia que não fez nada e ficava por isso mesmo. Quando era hora do recreio e todos saíam para o pátio, eu ficava com as meninas em algum local do pátio enquanto ele ficava correndo com os outros meninos, brincando de pega-pega, mas sempre dava um jeito de tombar em mim, ou de puxar o meu sutiã por trás e soltar o elástico com toda a força. Eu já não aguentava mais, Ana. Isso era todos os dias de aula. E eu sempre reclamava dele para a professora. E nada acontecia, porque quando ela olhava, ele fazia aquela cara de santinho. Mas eu acho que a professora já estava de olho nele.
Pois um dia eu já estava de saco cheio de tudo aquilo, não sei o que é que me deu naquele dia. Ele pegou as minhas tranças uma em cada mão, puxou com toda a força e em seguida puxou meu sutiã atrás pela blusa e soltou. E eu senti o elástico bater nas minhas costas e ai, que dor. Olhei para trás e ele rindo. Eu perdi a cabeça, mordi o meu próprio braço com força e comecei a gritar, chamando a professora, chorando copiosamente, apontando para o João. A professora não perdeu tempo, pegou ele pelas 2 orelhas, as quais eram grandes, e arrastou com cadeira e tudo, pois toda a sala de aula arrastou com cadeira e tudo por toda a sala de aula, dando voltas, indo e voltando de um lado para o outro e dizendo: isso é para você aprender a se comportar e não importunar ou machucar mais a sua colega, menino malvado. Ana, todos estavam rindo sem parar, inclusive eu. Depois desse dia, até o resto do ano, ele ficou mudo. Não falava comigo, nem com ninguém, nem me olhava. Sentava quietinho, virou outra pessoa. Estudamos na mesma sala e na mesma escola até a 4ª série. No final do ano, eu mudei de bairro, indo para um outro bem distante e perdi totalmente o contato por anos. Até um dia, quando eu já estava com os meus 18 anos, trabalhando já em uma lojinha de festas de aniversário, quando finalizei o expediente às 6 da tarde, me dirigi ao ponto de ônibus e, de repente, chega no ponto um rapaz alto, forte, eu diria que até bonito. Quase não o reconheci, vestido de uniforme do exército, pois estava servindo. Reconheci as orelhas. Falei: João? Ele me olhou e eu disse: você é o João, filho da Dona Maria? Ele me olhou tentando me reconhecer, mas eu era muito magra aos 9 anos e agora eu estava com mais corpo, mais jeitosa, cabelos soltos ao vento, maquiada. Muito linda, diga-se de passagem. E ele disse que sim e, tentando lembrar de mim, perguntou meu nome e quem eu era. Então, eu toda sorridente, pois a timidez já tinha ido embora há tempos, né, nessa época, eu disse: não lembra de mim? Estudávamos juntos na escola tal e você adorava puxar os meus cabelos e o meu sutiã pelas costas. Ana do céu, ele estava com um sorriso no rosto que se fechou rapidamente e me olhou tão feio que parecia que saía faísca dos olhos dele. Me falou de modo tão grosseiro que eu pensei que ele ia me bater ali mesmo, dizendo assim: eu não quero saber de você, porque eu fui ele disse assim: eu não quero saber de você. Por que eu fui te encontrar agora? Por que falou comigo? Desde aquela humilhação que você me fez passar diante de toda a sala, que eu me fechei. Eu saí de lá com uma vergonha que eu nem conseguia brincar mais com os meus colegas, pois todos ficaram rindo e caçoando de mim. Aí ele me disse que com a minha atitude eu acabei com ele. Quando eu me mordi e disse que foi ele, ele disse que com a minha atitude eu acabei com a vida dele quando eu me mordi e botei a culpa nele. Eu o ouvi ali atentamente e depois eu pedi que me escutasse, coisa que ele não queria. Mas eu comecei a falar bem alto e ele teve que se calar e me ouvir. E estava só eu e ele no ponto de ônibus naquele momento. Eu disse para ele que ele não imaginava a dor física e emocional que eu sentia quando ele puxava os meus cabelos e quando puxava o meu sutiã pelas costas, soltava e tal. Ele também me machucava. E depois se fazia de santo, dizendo para a professora que não era ele quando eu reclamava. E isso era todos os dias. Disse que eu cheguei a pedir para minha mãe cortar os meus cabelos. Eu só não dizia para ela o porquê, mas ela não cortava e eu tinha que suportar aquilo calada. Aí, Ana, sabe o que ele me disse? Disse que fazia tudo aquilo para chamar a minha atenção, pois eu ia falar isso. Pois naquela época ele era apaixonado por mim e que era por amor. Eu ia falar, quando importuna demais é porque gosta. Mas homem não sabe, né? O menino é mais devagar.
Eles não sabem como chegar e às vezes chega desse jeito, né? Enfim, e que era por amor que ele fazia aquilo. E como eu não dava bola para ele, aí ele insistia para ver se eu o notava. Imagina! Só que quando eu reagi daquela forma, causando muita vergonha nele, ele passou a me odiar muito. Enfim, sei que o relato ficou longo, mas eu precisava contar. Eu me arrependi muito pelo que eu fiz. Eu pedi perdão a ele naquele dia pelo mal que causei. Ele também ouviu o meu lado da história, também pediu perdão pelo que fazia comigo. Afinal, entendemos que éramos duas crianças, eu com 9 anos, ele com 10. Nos abraçamos e eu vi o semblante dele mudar. O ônibus dele chegou e ele foi embora, me dando um tchau. Logo a seguir chegou o meu ônibus e eu fui embora também, me sentindo leve. Ana, eu nunca mais o vi. Até os dias de hoje, sem notícias um do outro. Falamos tanto sobre o acontecido e acabamos não trocando endereço ou algum contato, nada. Enfim, eu acho que aquele encontro tinha que acontecer só pra gente se acertar e acabar com aquela mágoa. Obrigada, Ana, por contar esse relato que aconteceu comigo e queria a opinião de vocês, para saber se eu fui uma maledite. O que me dizem? Eu amo seu canal, Ana, assisto todos os dias e aprendo muito. Gratidão a todos. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Não, você não foi maledite. Você foi uma criança achando um jeito de ter uma justiça feita ali, né? É assim, na verdade, quem errou ali, não sei se eu posso falar em erro e tal, né? Mas assim, a atitude da professora não precisava ter sido aquela. Isso eu acho que nunca se justifica. Por mais que a criança, a gente tá falando de criança, né? Seja peralta, esteja ali dando trabalho, não é expondo ela, humilhando ela na frente de todo mundo que você vai fazer alguma coisa dar certo. O que já tinha que ter sido feito quando você reclamou 1, 2 do comportamento dele é retirá-lo, conversar, né? Chamar os pais, alguma outra atitude longe dos olhos dos outros. Os outros não precisam ficar, né? Mas eu sei também que antigamente isso aconteceu em 1980. Eu não tinha isso não, como eu disse, na minha escola ali em 1992, tinha uma professora ainda que fazia a fila dos abacaxis, estigmatizando os alunos que não eram tão bons assim, digamos, né? Eu, inclusive, fui para a fila dos abacaxis e eu lembro que eu falei, gente, mãe do céu, eu fui para a fila dos abacaxis, eu sou ruim, eu sou burra, eu sou, sabe? Gente, pensa bem, né? Pensa só nisso. Fora que eu lembro dela agredindo, dando reguada ainda num menino da sala. Enfim, depois disso eu não entendi por que ela não foi mais para aula, né? Era só professora substitutas. Hoje eu sei, ela deve ter sido afastada, deve ter sido denunciada, sei lá, né? Mas enfim, esse tipo de atitude, na verdade, você era uma criança que estava ali sofrendo um bullying de um amiguinho que gostava de você e não sabia como chamar atenção, né? Então, essa é a forma que ele achou de chamar sua atenção. E aí, na cabecinha dele, ele gostava de você, só que demonstrava dessa forma. E aí você fala, poxa, né? Ninguém faz nada, pera aí que agora vão fazer, vou deixar uma marca aqui e alguém vai ter que... E a professora que também já devia estar de saco cheio de você ficar reclamando dele, mas também não fez nada antes, aí teve essa atitude extrema, que, poxa, humilhação e não sei o que, não é assim, né, que ensina. Pelo contrário, causou um puta de um trauma no menino que ele ainda virou isso como você sendo a culpada, mas você não foi a culpada. Diria que a culpa disso tudo é da professora, né, que deveria ter tido um outro tipo de atitude para manejar essa situação. Lembrando que são crianças, né? Então, fique leve, você não foi uma maledite, nem ele. Eram apenas 2 crianças tentando lidar aí com as emoções, com o dia a dia, com, né, o bullying, porque não era bem um bullying também que ele fazia, ele tentava chamar sua atenção de uma forma, né? E
Eu acho que isso acontecia muito, né, nessa época. Eu não sei hoje em dia, né? Hoje as crianças estão tão mais avançadas que eu vejo umas crianças falando, menina do céu, eu com 38, né? A menina ali com 9 anos, 10 anos, tá. É, as pessoas estão avançadas hoje. E, né? Então hoje eu não sei como que tá as coisas. Mas naquela época eu lembro, tinha uns menininhos que enchiam meu saco também. E aí falava, ele gosta dela. E eu odiava que falasse, não quero, não gosto dele, sabe? Criança. Mas é isso. Então, tenha seu coração leve. Espero que isso tenha. Eu acho que isso foi bom mais até para ele, porque ele saiu mais machucado dessa situação, né? Tanto que você viu o rancor dele a hora que você falou. Ele falou tipo. "Ah!" Mas talvez esse encontro tenha sido melhor para ele até do que para você. Mas fique em paz. Você não foi maledite, ele não foi maledite. Foi triste o que a professora fez com ele, na verdade, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.